Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Neste momento eu vou abordar a pesquisa Avaliação da toxicidade de panelas de material cirúrgico. Bem, este trabalho tem como autores Joseina Moutinho Tavares, Jorge Tadeu de Freitas, Anderson Silva de Oliveira, Paulo Moutinho Andrade de Souza e por mim, Walter da Silva Júnior. Bem, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a liberação de metais pesados ou de alguns outros metais nos alimentos. Bem, as panelas são utensílios amplamente utilizados no processo de preparação de alimentos. Entretanto, alguns artigos eles mostram que as panelas estão associadas na liberação de alguns metais nos alimentos. E essa liberação ocorre durante o processo de cozimento, uma vez que essas panelas são submetidas a temperaturas elevadas e assim pode ocorrer o processo de transferência metálica. Bem, foi verificada também a ausência de trabalhos que relacionam a determinação química de metais e a transferência desses metais para os alimentos, principalmente nas panelas de material cirúrgico. Além disso, é importante pesquisa nessa área, uma vez que a bioacumulação pode trazer diversos riscos à saúde. Bem, como por exemplo as panelas de alumínio, que são amplamente utilizadas por seu material leve e barato. Entretanto, o alumínio está associado a diversas doenças, como por exemplo o Alzheimer e o mal de Parkinson. Além disso, as panelas de inox, que é o aço inoxidável, também é formado por 3 camadas de metais, que é o ferro, o cromo e o níquel. E esses metais estão associados a doenças do sistema nervoso central. Além desses metais, temos o arsênio, o cádmio, o chumbo e o mercúrio, que são materiais também que compõem as panelas, entretanto são metais altamente perigosos pelo processo de bioacumulação que podem trazer diversas doenças ao corpo humano. Bem, de acordo com Alzheimer 2013, esses metais estão associados a diversas alterações a nível celular. Uma delas é a alteração da estrutura celular, principalmente das membranas, a inibição de algumas enzimas vitais no processo de fosforilação oxidativa e na substituição de metais que ocorrem nos cofatores, de enzimas de cofator, e assim ocorre o processo de imunossupressão. Materiais e métodos. Bem, as panelas elas foram adquiridas em lojas comerciais na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. As amostras elas foram obtidas através de um processo de simulação, em que houve a simulação do processo de cozimento, que ao invés de colocar alimentos para fazer o processo de cocção, foi colocada água deionizada. E essa água foi submetida ao processo de cozimento, a temperaturas elevadas, em um tempo descontínuo de 30 minutos, 24 horas, 30 horas, 40 horas e 48 horas. Após a obtenção das amostras, houve o processo de determinação analítica, e essa determinação foi obtida através da técnica de espectrometria óptica de emissão, com o equipamento da Varian modelo 720ES. Bem, essa tabela é possível verificar as análises de metais realizadas. Houve a determinação analítica do alumínio, do bário, do cromo, do cobre e do ferro. Essa tabela é possível verificar que a maioria dos metais estiveram dentro da normalidade, de acordo com a portaria número 5 de 2017. Entretanto, o alumínio ele ocorreu um salto da concentração de 0,16 para 0,57 no período de 48 horas, ultrapassando o valor determinado pela portaria. Neste gráfico é possível ver o salto do alumínio com maior precisão. Então, após 48 horas, houve um salto da concentração do alumínio, estando fora dos padrões estabelecidos. Bem, um fato que deve ser considerado e que explica a provável liberação elevada do alumínio é em relação à hidrólise, uma vez que a água utilizada no processo de simulação da cocção apresentava um pH de 4 e o alumínio, o íon alumínio, a sua hidrólise ocorre em um pH de 4,1, o que explica o teor elevado de alumínio na amostra, ou seja, ocorre o processo de hidrólise e, consequentemente, a liberação do alumínio no meio. Resultados de discussões.
Foi verificado que a maioria dos metais estavam abaixo do valor estabelecido pela portaria. Entretanto, o alumínio, após 48 horas de aquecimento de simulação da amostra, estava acima do limite permitido pela portaria. Também verificou-se que o valor de pH utilizado da água deionizada estava no valor entre 4 e 5, o que pode ter acontecido uma hidrólise do metal alumínio, uma vez que esse pH favorece a precipitação dos hidróxidos e dos sais de alumínio. E também é interessante verificar que a presença elevada de alumínio na água indica que o metal alumínio pode sim ser transferido para o alimento pelo processo de simulação. E isso pode pôr em risco a saúde dos usuários, uma vez que o alumínio está associado a doenças neurológicas, ao mal de Parkinson e ao Alzheimer. Bem, conclui-se então que, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, o metal alumínio está acima do valor permitido após um período de 48 horas de simulação da cocção. Isso mostra que, de fato, pode acontecer a contaminação do metal alumínio desses alimentos, colocando em risco a vida das pessoas que utilizam essas panelas. O alumínio está associado a diversos distúrbios da saúde, como o mal de Parkinson e o Alzheimer. Bem, agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.